E aí galera, tô aqui com a quinta partida da série do Gambito Evans. Foi jogada entre Mikhail Chigorin, ou Miguel, né? Mikhail é Miguel em russo. E Simon Alpin, ou Alpin, é russo, né? Eu tô meio incerto quanto a derivações de dialetos. Essa partida foi jogada em São Petersburgo no ano de 1883. Ela seguiu após 4, E5, cavalo F6, cavalo C3, bispo C4, bispo C5 e o nosso gambito, B4, gambito Evans. B captura, bispo captura, né? C3, bispo A5, roque. Cavalo F6 e D4. E o cavalo tá de olho naquele peão, né? Quando ele jogar cavalo F6, tu pode tentar te preocupar com o peão, jogando torre aqui. Ou dama. Só que esses dois lances de torre ou de dama, eles mudam o rumo da partida e mudam o plano das brancas, né? Que é abrir o centro, que é deixar mesmo que os peões vão embora, que é pra poder desenvolver peça e atacar o rei no centro, o rei preto no centro. E ir para as diagonais da da dama apontadas para a do rei. Então, não se preocupa com o peão de E, ele tem que cair mesmo. D4, cavalo captura, E captura e roque negro. Até aqui, até hoje, né? Naquela época e até hoje, era tudo teórico. Teórico, que, tipo, já se conhecia tudo isso aqui. Nada era uma surpresa para ninguém. Jogaram-se tantas partidas sobre Gambito Evans, sobre italiano, que era tudo já conhecido, já não tinha mais surpresas nem nada desagradável. Só que nesse ano de 1883, o Chigorin fez um lance novo, que é bispo B5. Se tu for na tua casa e colocar essa partida numa enguia, né, analisar ela com calma, tu vai concluir que é um lance péssimo. É um lance meio ruim, só que para uma máquina. Só que para o ser humano que está acostumado com certo estilo de jogo ou com certas posições, isso é um lance ótimo. Porque é aquele tipo de lance que mexe com o psicológico do cara. Tipo, é algo novo, é desconhecido. E o que é desconhecido, o ser humano teme, né? Então, por ele temer, isso causa um déficit psicológico no teu inimigo. Então, ele vai estar jogando mais ou menos com medo, porque tu conhece a posição, tu estudou, tu viu o que vai acontecer. Ele não. Então ele vai estar sempre com medo e esse medo vai atrapalhar ele nas tomadas de decisões, etc. Então a vantagem não é bem estratégica, nem tática, dinâmica, nada. É mais uma vantagem do jogo como um todo, uma vantagem, como eu poderia dizer, uma vantagem psicológica, né? Tipo, não é bem posicional, porque tu tá meio perdendo aqui, tá sacrificando uma torre por um cavalo. Mas é muito difícil as negras defenderem. Elas estão melhor, mas por balançar no psicológico do inimigo é um lance bom. A princípio ele é bom. Então ele foi lá, inovou com o bispo D5. E não foi a última vez que foi usado esse bispo D5. Foi usado também em 1951. Vários anos depois usaram ele numa partida entre Cossack e do Frenz. Eu já coloquei uma partida do Frenz aqui no jogo, na série, né? Onde o Cossack ganhou de brancas, jogando essa mesma variante com o bispo D5. E também jogaram ela em 1897 entre Hensen e Halbrodit. E o Hensen ganhou de novo, ganhou também de brancas, jogando esse B5. Então ele se provou não ser tão ruim assim, né? Por ser algo novo e tal. Amedrontava quem não conhecia, né? Então foi lá, bispo captura C3, né? Querendo catar a torre, né? Desculpa. Catando a torre. Bispo captura E4. E ele foi lá atrás da torre. Beleza, mas agora ele leva um golpe tático muito bonito, que é bispo captura H7 cheque. Se rei captura, leva direto o cavalo G5 cheque. Se rei volta, dama. E agora, como defender o mate em H7? A única maneira, né, é tu pegar a dama, né? Vai ter que entregar a dama. Após entregar a dama, fica assim: uma dama por duas torres, um bispo por um bispo, um cavalo por um cavalo e uma torre por um bispo. Então, ou seja, as brancas estão completamente ganhas só porque as negras vieram atrás daquele peão ali. Não sabiam a continuação certa, né? Só que, como eu já disse, são seres humanos, não é fácil ganhar. É muito difícil. Na verdade, dá uma partida até meio que está equilibrado aqui. Quer dizer, entre engines estaria equilibrado, entre engines, né, entre máquinas estaria equilibrado.
Mas são seres humanos, são duas pessoas. E envolve muitas coisas emocionais aqui, por ter a dama, por outro cara não ter a dama, etc. Então daria uma partida muito emocionante, mas não foi, não seguiu essa variante. O que aconteceu foi que após ele dar o sacrifício do bispo, ele deu uma torre e agora tentou dar um bispo. O cara jogou rei H8, ele não quis pegar esse bispo aí. Então jogou cavalo G5 e G6. Após G6, o Shigorin jogou dama G4. E aqui, bispo captura E5 e as negras entram em Zhuangwang. Pra quem não sabe, Zhuangwang é, não sei se eu estou pronunciando certo, mas Zhuangwang é um termo alemão que é jogadas forçadas. Tipo, aqui as negras, o que elas mexerem após o lance branco degrada a posição delas e elas perdem por isso. Então o melhor que seria cavalo captura. Aí dama G4, ameaçando aquele descoberto, o rei sai e F4. E aqui ainda há chance de defesa para as negras. Muito complicado, mas ainda tinha alguma chance. Mas ele pegou de bispo e aqui as negras perdem. Porque após dama G4 de novo, pronto, as negras agora entraram em Zhuangwang. O que elas fizerem perde. No caso elas jogaram rei G7 e cavalo E6, que é um lance muito bom. Exclama duas vezes. Elas já deram dois peões e uma torre, né? E agora tentaram entregar um bispo e agora dá um cavalo. E vocês vão ver como é Zhuangwang, porque a variante que as negras pegarem perde, tá em xeque, né? Então, se for capturar de F, leva dama G6, rei F7, bispo captura G6, cheque, rei E7, dama H4, cheque, torre F6 para cobrir o cheque, bispo A3, cheque, D6, dama H7, cheque, rei F8, dama D8, cheque, rei E7, dama G7, cheque, único, lance único, torre F7 e mate. Isso tudo se jogasse com o peão de F, que é como aconteceu na partida, né? Esse foi o fim da partida, foi essa continuação forçada. Aqui após G7, poderia seguir também D6, mas também dá em mate. Porque, de novo, dama H7 cheque, rei F6, bispo G5, rei F5, F4, bispo D4 cheque, tira o rei do cheque, rei H1. Aqui o rei branco, o rei negro, acabou de entrar no esquema de mate. Em alguns lances já vai ter mate. E se no lugar de bispo D4 jogar dama D4 cheque, também dá no mesmo. Rei H1, rei E4, F captura E5, torre H8, dama H3, rei D5, dama B3 cheque, rei captura E5, bispo F6 cheque, rei D6, cato a dama, rei captura, dama A3 cheque, C5, dama F7 e, de novo, se vocês olharem para o tabuleiro com calma, negras estão perdidas aqui, só é abandonar. Então foi essa partida, que após ele dar esse lance espetacular, cavalo E6 cheque, entregando mais uma peça, nunca abandonando o espírito romântico de sacrifícios e combinações maravilhosas, ele capturou de F, dama H6 cheque, rei F7, bispo captura G6 cheque, rei E7, dama captura H4, cheque, torre F6, bispo A3 cheque, D6, dama H7 cheque, rei F8, dama H8 cheque, rei E7, dama G7, único, que é o torre F7 e mate. E essa aqui foi a quinta partida, galera. Falou!